Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques aí, um pouco além do nosso horário tradicional, porque estamos no pós-jogo já esperando e vamos encaminhando para o final da partida lá no estádio Beira-Rio. O Inter vai vencendo o Paysandu por 3-1, o Inter que vai estreando bem na Copa do Brasil. O Grêmio estreou ontem e ficou no empate com o Juventude lá em Caxias do Sul. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, ele, Ribeiro Neto e as verdades da bola, e já de início... Não, com uma elegância tradicional. Primeiro, deixa eu fazer essa referência. Olha só. Eu tirei o casaco. Tirou a barba, tirou o casaco. Eu tirei a barba, eu estou me sentindo meio um agente funerário. Essa que é a grande verdade, tá? Vou ser bem sincero. É uma autocrítica? Mas que não é um mimetice isso aqui, cara. Eu não me sinto assim. Olha é que nós styling. tivemos, tá bom, vou Olha explicar. que styling. Nós tivemos um evento aqui e tal, né? Então você vinha aqui e tal... Sabe, mas não é assim. Eu tirei a barba, eu estou me estranhando uma barbaridade. Dizem que eu me renovei, que eu remocei. Agora tu passou a ser quem? Eu era o Sean Connery dos Pampas. Agora parece que eu sou o Bruce Willis dos Pampas. Não, eu sou mais o Ribeiro Neto. Eu sou mais o Ribeiro Neto. Vamos lá, vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha! De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha, meu bruxo. É isso aí, vá compartilhando seus grupos, peça aos amigos que compartilhem aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. É uma bola de boliche, Vamos completar aí agora no dia 2, apenas 11 meses no ar, né? Então é importante que você faça isso, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos nossos, Rio Grande, com produção totalmente local. Também completando nosso time aqui, Sérgio Vasco, cara de preocupado, hein? Tem que estar. Cara de preocupado. Tem que estar. Ou não? Por que preocupado? É? Tu não é um dos cornetinhos? Não. Não? Meu treinador disse que é tranquilo, nós vamos chegar, acredito tá. nele. Bah, que medo. Também recebendo hoje aqui medo. Larry Chaves, né? Um ex-zagueiro do Internacional, marcou época também com grandes estrelas, o da honra e o prazer de estar aqui conosco hoje. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco. Manda a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta e você confere. Os letters ficam passando aí, você confere a sua mensagem. E fazendo que nem o Ribeiro Neto fez, né? Compartilhando seus grupos, pedindo que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Vamos completar aí, agora no dia 11, apenas 11 meses no ar com a nossa RDC TV. Você também tem o nosso WhatsApp, né, para você mandar sua mensagem. Agende aí, 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos Dois Toques para Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, né, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É ela, o caminho para você ter a proteção e o seguro da sua família. Pois ontem o Grêmio subiu a serra, foi a Caxias do Sul, com a expectativa aí de uma vitória, de um resultado positivo, até em função, né, dos início de campeonato nada bom do Grêmio, Campeonato Brasileiro. A expectativa era que o Grêmio saísse de lá e descesse a serra com uma vitória. Mas o Juventude, que também está vivendo um bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro, e o resultado ficou no 0-0. Teremos o jogo de volta agora na Arena na próxima semana, o Grêmio jogando em casa com a sua torcida. Mas quem nos traz a história do jogo de ontem, o empate entre Juventude e Grêmio, é o repórter Guilherme Paz. Queria falar uma coisa, deixar uma coisa bem clara. Todo clube, em alguns jogos, alguma competição, dá uma vacilada. O Ajax deu, há uns 10 dias atrás, o Barcelona deu, o Grêmio está dando. Mas eu queria lembrar algumas pessoas que o Grêmio, 2 anos e meio, 6 títulos. Então, para os cornetinhos ou para alguém que está com amnésia, 2 anos e meio, 6 títulos. É, Renato,
Mas na estreia da Copa do Brasil, um 0-0 nos primeiros 90 minutos. Pode ser sim bem diferente em o jogo da volta na semana que vem. Jogamos os primeiros 90 minutos, é um resultado normal aqui. Juventude também quer classificação. Juventude brigou, melhorou bastante, brigou com a gente, quase que de igual para igual. Só que na próxima quarta-feira é na Arena. E lá na Arena você pode ter certeza que é bem diferente. No jogo, a primeira chance veio com Everton, que parou em Carné. Juninho Capixaba teve a grande oportunidade, mas tirou demais e mandou por cima do gol. Alisson pela direita no segundo tempo ainda tentou. Jean-Pierre arriscou um gol olímpico. E da entrada da área, chutou sem perigo. Dando espaço para o contra-ataque, Brian Rodrigues aproveitou, mas Paulo Vitor defendeu tranquilamente. Um jogo sem criatividade, sem efetividade para os dois lados. Enquanto estiver aqui não vai ter crise, porque a gente está com o nosso torcedor está muito satisfeito, todo mundo aqui dentro do clube está muito satisfeito, entendeu? O futebol te proporciona a cada 3 dias você entrar em campo, é só a gente vencer no próximo sábado, no Atlético, que é um jogo difícil, e aí o Grêmio passa a ser um favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu já estou vacinado quanto a isso, entendeu? Mas para quem tem amnésia, eu vou voltar a repetir, 2 anos e meio, 6 títulos. Pois é, será que é por aí mesmo o caminho, Sérgio Vargas? É só questão de... Tá tranquilo. Aqui, ó, Serginho, desculpa, tá? Eu sei que a pergunta foi direcionada para ti, que é oficialmente um gremista, aliás, um gremista ilustre. Quer dizer que eu conheço o Sérgio Vargas há muito tempo, desde a época que eu tinha cabelo, né, Serginho? Faz tempo. Nossa. Né? Que os dois tinham, quer dizer, né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, tá? E me permita se eu inicio isso aí, porque tem uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? O Renato merece de mim todos os elogios, tá? Ele merece. Ele é um cara que tem uma estrela fantástica. Não é para todo mundo, tá? A estrela que o Renato tem não é para qualquer pessoa, tá? Acho até que por isso ele é merecedor daquela estátua lá na Arena. Campeão como jogador. Mas está dizendo que essa estátua do azar daí para cá... isso é bobagem, bobagem. Eu também acho que é bobagem, mas que as pessoas que têm muito lado supersticioso... Se o problema do Grêmio fosse isso, era só tirar a estátua, mas não é esse o problema. O Renato, campeão como jogador, campeão como treinador, sabe? O cara multicampeão pelo Grêmio, merece realmente aquela estátua, merece tudo que ele tem em relação à figura do personagem Renato e a torcida do Grêmio e o clube, tá? Tá bom? Dito isso, separa, que tá valendo uma comidinha, separa, deixa aqui. Reserva. Vamos para a realidade, é reserva, né? Vamos para a realidade. Qual é a realidade do Grêmio? Não é isso que o Renato fala de 6 títulos, isso já é passado. O time do Grêmio não vive de história, o Grêmio vive de presente e conta a sua história. Então, a realidade do Grêmio é, em primeiro lugar, que o esquema faliu, que isso está derrubando as individualidades e o mais preocupante, o Renato não está tendo a mão necessária para reinventar o Grêmio. Essa é a realidade. O resto tudo é folclore. É o cornetinho, é o foco, é o nananeném, sabe? Isso aí tudo é periferia para você, torcedor mais apaixonado, cegar de paixão, e não ver o que realmente está acontecendo. Então, o que está acontecendo é que o Grêmio precisa urgentemente essa parada da Copa América, e aí eu quero ver se o seu Renato está realmente vivendo um outro momento como treinador. Porque agora não tem mais herança, que ele pegou e brilhantemente fez o Grêmio jogar. Agora é começar um novo trabalho com esses jogadores, porque o time do Grêmio é risível. Ele assim, não há nenhuma sombra do que foi ano passado. É a verdade. Deixa eu pegar em cima dessa questão, Sérgio, e tu até como conselheiro, como ex-dirigente, foi um homem de vestiário, viveu aquele Grêmio, também o Grêmio vitorioso, um Grêmio de conquistas. Esse discurso aí é apenas externo? Ou o Renato está acreditando mesmo nisso e a direção também está comungando, com esse discurso do Renato? Vou te lembrar se não for só externo,
Eu acho que é extremamente preocupante. Isso aí é o famoso, vou te dar a tática Cláudio Duarte, pega ratão. Pois é. Será que é? Claro que é, rapaz. Isso aí não tem menor. que é? Isso é a tática pega ratão. Não, eu conheço, mas Sim, que fala uma coisa de falar no microfone, outra coisa lá dentro. Lógico que as Não, mas conversas eu tenho estão medo acontecendo que- lá mas dentro. tenho Eu só quero dizer o seguinte. medo que ele acredite mesmo. Não acredito. tá falando? Ele é malandro. O Renato é malandro. Agora, Não, eu só quero isso colocar não- uma isso coisa pra não- vocês. Como é que se... Não, O Renato só- é malandro, o Renato é inteligente. Tá. E o malandro no bom sentido. Tá, Tem o malandro no mau sentido e o malandro no bom Vamos sentido. voltar ao time, vamos voltar ao time. Deixa, o Renato é malandro, ele tem esse discurso, ele sempre chamou... Mas o torcedor gremista não está aceitando esse discurso dele. isso é- Não está aceitando, Isso Sérgio. é questão de fazer a vitória. Eu quero só colocar para você o seguinte, o Grêmio está passando pelo mau momento, o time, né? Não o clube. O clube continua cada vez maior. O time, como é que se forma um time? Tu falaste que está há muito tempo que a gente convive junto no futebol. Como é que a gente vê formar um time? Bom, eu só porque aprendi que é uma começa de trás. Não, começa de trás e é uma sequência. Tu tem que arruma ter a os cozinha. 11. Tu tem que ter os 11. Do goleiro ao ponta esquerda. Mas mudou isso aí. Tu peraí, só sendo quero... moderno. Tu não está sendo moderno. Não, mas eu- Hoje em dia, Por que mudou o hoje em futebol? dia tem 15, 16 jogadores. Não, mas não é vem mais cá, os 11. Não, mas não, 11 que eu quero dizer é que tu tem os 11 escalados, são teus titulares. É claro que tu tem que contar com mais jogadores, evidente. Mas qual é o time titular do Grêmio hoje? Qual é o time Esse titular do aí Grêmio? que eu quero chegar pra ti. Quantas vezes o Grêmio repetiu o time esse ano? Quantas vezes o Grêmio Mas e repetiu? por que tu acha isso? Não acho, tem certeza? Não, por que tu acha que não repetiu? Não repetiu por lesões. Não, se fosse só isso. Foi por quê, Se então? fosse- Por quê? Porque o Renato está mexendo no time, Mas achando que o problema é esse. Não é esse. O problema não é tirar o Luan e botar o Jean-Pierre. Não é tirar o Alisson e botar o Montoya. É botar o Tardelli, tirar Não é esse, tirar o Cortez, botar o Capixaba. O problema é o reloginho do Grêmio que não Quanto funciona é que tem? mais, Serginho. Mas não funciona também. Se fala muito com o time do Grêmio. O time do Grêmio... Informação, o jogo encerrado lá no Beira-Rio. Estão confirmando a vitória do Internacional por 3-1. A vitória, dois gols de diferença. Dois gols de Grêmio Paulo Guerreiro e Lindoso. Tinha um esquema de jogo 16, 17, e foi ultra vitorioso. Em 18 nem tanto, mas ganhou ainda o Campeonato Gaúcho e a Recopa. Mas algumas peças que eram muito importantes não são mais aquelas peças. Por exemplo, o goleiro não é mais o mesmo. O lateral direito ficou velho, não aguenta mais jogar, que era um lateral direito que em 16 anos. Não, estou começando lá por trás. Tá bem. Estou começando lá por trás. Lá. Os dois zagueiros. Hoje o Maicon não é mais o mesmo jogador, não tem mais aquela volúpia. É um bom jogador, para 30, 40, não termina nenhum jogo. O Luan não é mais um bom jogador, não está repetindo. Não tem mais aquele jogador. O Grêmio jogava com os três e tinha mais o Ramiro. Serginho. Eu não estou falando do Ramiro, mas fechar o meio campo, compunha o meio do campo. Serginho, eu vou usar a tua experiência. Não vou nem usar a minha experiência. Vou usar a tua experiência, porque tu esteve lá dentro de vestiário, dirigente e tal. Campeão, inclusive. Presta atenção, Cadinho. Estou prestando só... já estou só para fazer uma referência aqui. Eu estou em contato seguinte dia com o nosso repórter Pedro Oliveira, que está lá no estádio Beira-Rio. E logo em seguida nós estaremos ao vivo, direto do Beira-Rio, repercutindo aí essa vitória do Internacional na estreia da Copa do Brasil por 3-1 diante do Paysandu. Tá. Mas logo disso eu quero botar também o Larry na sequência. Só vou fazer uma pergunta aqui. Até porque o Larry é um homem que também viveu o vestiário, e aí tem o lado do jogador. Dentro de campo. Então, Serginho, eu aprendi... Só aqui, outro parênteses. Tem gente que está te chamando de cornetinha. O Volmir diz assim, Ribeiro Neto cornetinha. Não, tá bem, não tem problema. Eu assumo isso. Olha aqui, ó. Tu sabes muito bem que quando um ou dois jogadores estão mal, é um problema individual. Tá certo? Se 3, 4, 5, 6 jogadores estão mal, isso é um problema do treinador. É um problema do esquema de jogo. Não é um problema individual. Então, vou repetir. Não adianta mudar o time. O problema está no sistema de jogo manjado, previsível e inoperante. E mais, Ribeiro, e mais. Eu vou te ajudar mais, Ribeiro. O Grêmio não tem mais os jogadores que tinha. Jogadores que saíram, jogadores com características diferentes. Quer dizer, o Renato quer jogar da mesma maneira que o Grêmio jogava antes. E o Grêmio não vai conseguir. O Renato vai ter que ser aquele quando ele chegou no Grêmio. Casinha fechada, jogando no contra-ataque. Até tu atingir o estágio que o Grêmio teve no ano passado. Formar o time de novo. Formar o time de novo. Ter o coletivo que o Grêmio não tem hoje. Mas é isso que eu te perguntei. Se esse discurso
é só externo ou se o Grêmio tem consciência disso? Tem. Não está mostrando que tenha consciência disso. Não está mostrando. Pelo menos dentro de campo não está mostrando, Sérgio. Larry, o jogador o que sente isso, né? Eu vi as declarações do Maicon, enfim, que tem que ser resolvido dentro do grupo, que as questões são essas. E aí foi o exemplo também que eles usaram, a questão do Barcelona, o futebol europeu, as equipes também chegaram, o Barcelona chegou, daqui um pouco veio um mesmo momento. Mas não tem mais aquele time, não tem mais os jogadores que tinha. Como é que o jogador, de repente, sente isso aí? Que a cobrança passa a ser grande, que não está conseguindo desenvolver dentro de campo aquilo que foi feito antes. O Grêmio, depois que conquistou os títulos, vinha num período muito confiante e todos os jogadores que entravam na equipe conseguiam corresponder. Assim. Entrava, saía um Exatamente. E o time jogava. Agora, o que eu vejo é que aconteceram muitas mudanças daquele time vencedor de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, um ano e pouco atrás. E isso aí aquela confiança se vai. Jogadores que são algumas lideranças dentro da equipe continuam, mas tem alternado muito a equipe. O que eu vejo, assim, eu acompanho logicamente mais o Internacional, mas eu também acompanho o futebol de uma maneira geral. E eu tenho visto assim que os próprios zagueiros que davam aquela consistência têm se alternado com lesões e as reposições também, uma reclamação de torcedores que até estão contratando outros zagueiros agora, né? E o Grêmio tinha uma maneira de jogar e perdeu algumas peças importantes, no caso do Arthur. E por incrível que pareça, como quando se fala... o Grêmio começou a perder lá com o Wallace, né? Lá com o Wallace. Mas o Ramiro era uma peça importante dentro de uma mecânica de jogo. Porque antes do Renato chegar, o Ramiro estava tirado lá. É que o Ramiro compunha muito a parte defensiva do time, né? E com a qualidade do Leonardo, que o Sérgio falou aqui, que é o Leonardo Moura, que é um jogador que tem muita qualidade e sai muito faz triangulações, sai por dentro, tem uma facilidade, exatamente, com a característica de um meia. O Luan deixou de ser o Luan. Sempre é uma opção, esse jogador como o Leonardo Moura é sempre uma opção, um escape, trocas de bola e abre uma bola na lateral direita e a bola sempre ficava com ele. Aí tu muda a característica da equipe, vários outros jogadores entraram e se alternaram ali, mas não se afirmaram. Então o Grêmio, que eu vejo hoje, ofensivamente, ele é muita dependência do Everton, né? O Everton tem que decidir os jogos e os times adversários sabem disso. O Grêmio tem uma mecânica de jogo também que joga em função de centroavante e não tem a bola do centroavante. O André está sendo extremamente penalizado, criticado, mas o Grêmio não tem essa bola do centroavante. Pelo que eu vejo em relação ao centroavante, que o Grêmio sempre gostou de jogar com o centroavante mais, e teve o caso do Barrios, que é o jogador quando o Grêmio venceu a Libertadores, e depois tinha o Jael também, que se posicionava como um centroavante. O André, da maneira que eu vejo, ele gosta de sair mais da área. Muitas vezes ele se obriga, até talvez por uma imposição, né, de ficar mais... Mas a característica dele, desde quando surgiu no Santos, era um jogador que gostava de sair para jogar, embora ele não tenha, até, digamos, o biotipo hoje de um jogador que possa se movimentar tanto assim. E é uma encrenca que o Grêmio, eu me lembro do Grêmio dentro do seu estádio, dificilmente ganhavam dele. Pô, hoje chega qualquer moqueirano aqui, não tem medo mais do Grêmio jogar na arena, vem aqui e ganha do Grêmio. Quantas partidas a gente perdeu, já algumas decisões aí que antigamente, no tempo do Olímpico, dificilmente tu via alguém vir no estádio Olímpico e ganhar do Grêmio. Tinha que soar sangue. Hoje vem uns ratão aqui e ganham. Eu acho que isso também... Ratão, até porque eu não vi essa aí. É bom. Isso aí, ó, é da época do Serginho, né? Era com o Denis Abrão, era Patrola, era Ratão. Mas é verdade. Mas vê o Internacional. O Internacional está com essa pontuação por quê? Do Campeonato Brasileiro. Que ganha em casa. Ganhou as 3 dentro de casa, cara. O Grêmio perdeu as 2 dentro de casa. E o Grêmio vai ter um jogo chave. Esse jogo é chave, tem que ganhar. Esse jogo contra o Atlético no sábado. O sábado não tem que jogar bem ou jogar mal. Tem que ganhar, tem que ser pragmático. Sábado você está jogar bem. Mas é isso que o Ribeiro estamos dizendo, e o Grêmio não está sendo pragmático. O Grêmio quer ser aquele
daquele momento maravilhoso do Grêmio, de toque de bola. Eu já disse que o Grêmio teria que botar mais um volante. Pode usar as mesmas peças, fazer um tripé de volantes, que nem o Inter. Não tem problema nenhum. Tem que fazer um jogo sujo. Então, olha aqui, ó. Michel, Matheus Henrique e Michael. É um tripé. Tá bem, Larry? Tripé. Por que o tripé? Porque o tripé, claro que tudo é teoria, mas tem uma vantagem esse tripé do Grêmio em relação ao tripé do Inter. Todos esses jogadores, inclusive o volante Michel, que ao contrário do Dourado, tem um passe vertical, né? Esses jogadores jogam do meio para frente com qualidade. Eles conseguem, além de serem volantes, eles são meias. Então daria ao Grêmio a mesma construção de time. Mas é o seguinte, o volante fica quieto lá atrás. Eu não quero volante que chegue lá na frente. Volante é o terceiro zagueiro. Mas não da frente. Isso aí era antigamente. Não é antigamente, sabe por quê? Se tu olhares o jogo do lateral direito, esse que está jogando, o Léo. Léo Moura? Não, o outro. Gomes. O Léo Gomes. O Léo Gomes agora está fechando. No jogo, no último jogo, quantas vezes saiu o Jeromel para cobrir ele, porque ele não estava ali, ele estava lá no meio. Por que isso? Por quê? Por que tu acha isso? Porque ele está querendo fazer o que o Léo Moura fazia, só que ele não tem qualidade. Não, o problema não é esse. O problema é que esses jogadores, para conseguir construir um tripé, uma trinca no flanco, que é o que o Grêmio quer e que o Renato pede, eles têm que fazer essa movimentação. O problema é o seguinte, ó. O Grêmio, quando tinha o Ramiro, ele tinha uma vantagem. Porque o Ramiro não era agudo, mas mesmo assim, era a vantagem que o Grêmio tinha. Quando o Grêmio perdia a bola, o Ramiro voltava em diagonal e fechava como terceiro volante. Ou seja, o Grêmio, quando recebia o adversário, ele tinha mais jogadores no meio, concentrava a marcação e aí tinha a chance de roubar a bola. Quando roubava a bola, era uma festa, porque aí tinha espaço para contra-ataque e aí vinha o facão, jogador por trás, penetração, tudo mais. Tudo bem armadinho. O problema é o seguinte, os adversários descobriram como o Grêmio joga, começaram marcando na linha do grande ciclo, e agora eles marcam o Grêmio na intermediária. Só descobriram depois que o Luan parou de jogar. Não, senhor. Só descobriram depois que o Maicon parou de jogar. Que isso? Descobriram porque os jogadores chaves pararam de jogar. Ô, Serginho, vou te convidar vamos pra frente a não esquecer, que mostra, entendeu? A atual história do futebol mundial. Todos os proponentes estão sofrendo, inclusive o grande Barcelona, que tem um gênio que é destruidor de linhas, que é o Messi. Todos os proponentes estão sofrendo. Eu vi o Ajax proponente. Eliminado. Eu acho que a maior preocupação, mostra a preocupação, é a irritação do Renato. Se ele tivesse consciente mesmo do que ele estava dizendo e acreditando no que ele estava dizendo, ele não teria essa irritação. Eu tenho dúvida, viu? Ele não estaria irritado. E ele está mostrando essa irritação. Ele demonstrou ontem. E a cada jogo do Grêmio, ele tem demonstrado. Mas o Grêmio não mudou, ele não muda nada no Grêmio. O Grêmio é o mesmo. O Grêmio é o mesmo. Não muda nada no Grêmio. Falar em mesmo é o local que você tem que fazer a revisão do seu carro. É na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você aproveita e faz a revisão do seu carro, né? E aproveita sempre as promoções, que continua sendo feirão de pneus. Se os pneus estão ficando careca, o pneu está desgastado, então você passa lá, faz a revisão e aproveita aí também as promoções. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa, né, participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores e clubes e patrocinadores. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos depois em seguida, aí voltamos direto. Já estamos em contato com o Beira-Rio? Já estamos em contato. Então estamos em contato lá com o nosso repórter Pedro Oliveira, ao vivo, nos trazendo as informações dessa estreia com vitória do Internacional lá no Beira-Rio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cadu. Boa noite para o pessoal de casa. Falamos ao vivo aqui da zona mista do Estádio Beira-Rio. Já podemos ver alguma movimentação, alguns jornalistas já chegando aqui. E o Internacional venceu com sobra. Até foi surpreendido nos minutos iniciais, ali 30 minutos de partida. O Colorado foi surpreendido. O Paysandu atacava muito e marcava muito na frente. Mas o Inter abriu o placar com um golaço de Paulo Guerreiro. Depois a gente teve 2 gols anulados. O primeiro teve o uso do árbitro de vídeo, mas
foram todos marcados irregularmente, foram todos os gols marcados de forma irregular, mas foram todos revisados e aí anulados de forma correta. Logo aos 3 minutos de segundo tempo, aí o Mikael empatou para o Paysandu. Mikael é até um jogador conhecido da dupla Grenal, porque ele jogou, já jogou o Campeonato Gaúcho, já jogou por Lajadense e também já jogou por Novo Hamburgo. Depois, o Inter aumentou essa vantagem, daí 2-1. Quem fez o gol foi o Rodrigo Lindoso, porque o Guilherme Parede tinha entrado, o Edenilson foi para a lateral direita, Zeca saiu, e aí Rodrigo Lindoso entrou, fez o gol e o Inter assumiu a vantagem no placar. Depois ainda, Paulo Guerreiro fez o Inter ficar com a vantagem 3-1. Próximo jogo é a volta na semana que vem, quarta-feira, na casa do Paysandu. Lembrando que não tem gol fora, então este gol que o Paysandu fez, ele não conta como 2. Se o Paysandu fizer 2 gols, vai para os pênaltis normalmente. Colorado que pode ter tido hoje o último jogo do lateral esquerdo Iago, porque ele agora vai se apresentar à seleção sub-23 no campeonato de Toulon, na França, e aí ele pode nunca mais jogar pelo Internacional. Pode ter sido o último jogo dele aqui no Beira-Rio, porque ele ainda joga contra o Santos, final de semana, próximo encontro do Internacional, mas no Campeonato Brasileiro. Se os jogadores passarem por aqui, eu volto contigo aqui do estádio Beira-Rio. Cadu? Perfeito, a gente vai voltar contigo aí, Pedro, na zona mista aí, esperando os jogadores, vem a coletiva também, por parte do dirigente do Internacional e pelo técnico daí, Helma, mas o Inter mostra sempre, demonstrou, deixando o Paysandu chegar ao empate, o primeiro tempo foi 1-0, mas aquela instabilidade, né, Pedro? Sempre com as equipes tecnicamente inferiores, o Inter mais uma vez venceu, fez a sua obrigação, fez saldo, fez score aí para o jogo da volta, mas também, né, mostrou sempre aquela irregularidade com times aí tecnicamente inferiores. Um detalhe importante que eu queria falar foi de que o Internacional mudou o seu estilo de jogo, né? Porque normalmente o Colorado é conhecido por jogar com 3 volantes. Eles seriam Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato. Mas o Odair resolveu mudar, abriu o Nonato pela esquerda e o Nico Lopes pela direita. Jogou só com 2 volantes, que eram Rodrigo Lindoso e Edenilson. Mas depois que ele tomou o gol, ele resolveu abdicar disso. Ficou só com Rodrigo Lindoso como primeiro volante e Edenilson como segundo volante e recuou um pouquinho mais o D'Alessandro. Depois de que ele tomou esse gol, ele resolveu mudar sua estratégia novamente para o seu estilo de jogo normal, seu estilo de jogo com 2 volantes e não só com 1 volante, e aí retomou a vantagem no placar e conseguiu ir bem. Então ele mudou esse estilo de jogo, fez com que o Inter fizesse o primeiro gol, mudou o estilo de jogo novamente para jogar só com 1 volante e uma linha de 4, né? O 4-1-4-1, um Guerreiro na frente, os 4 meios de campos e o volante, mas daí ele tomou o gol, resolveu tirar esse time de jogo, voltou com os 2 volantes e aí retomou a liderança no placar. Então é interessante ver como o Odair assumiu que errou e depois voltou com o seu time que acreditou que estava certo. Tem muito cornetinha por aí, Pedro? Olha, não sei, não tem ninguém falando de cornetinha por aqui. Aqui o clima é bom, não tem essas provocações na coletiva de imprensa. Por aqui não tô vendo nenhum cornetinha, Cadu. Cara de quem ganha não é cara de quem perde, né? A situação é bem diferente. Até agora 0-0 para o Luciano. Falando no momento. Não, para ver para o Luciano, que o time do Grêmio é ruim, mas até agora o único que ganhou alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul foi o Grêmio. Tá certo, vamos para o rápido intervalo e a gente volta. Tá igual o Renato falando aí. Tá. Incorporou, Renato, incorporou. Parece uma estátua. Tá igual a estátua aqui. Não. Eu vou dizer assim, o que me resta esse ano é ser calça vermelha. Ah, é? Até aí 0-0. Tá bem. Calça vermelha. Agora que eu ganhei um título, já esse ano ganhei. Olha, antigamente era o título que se ganhava, né? Porque eu tô torcendo para... Ué, e quem sabe que daqui um pouco, tanto para Grêmio por aí, o título vai ficar nisso aí, vai ficar no regional, no Campeonato Gaúcho. Eu tô pelos 44 pontos. É que o brasileiro. Só pelos 44 pontos brasileiros. O Sérgio era da época de direção que dizia que o Campeonato Gaúcho era cafezinho. Né? Mas era mesmo, nós ganhamos com um bancozinho. Nós ganhamos com um bancozinho. Eu até acho curioso essa história de banguzinho, porque eu me lembro de uma coisa. Eu, quando comecei a jogar na base do Inter, isso aí deve ter sido uma coisa do Filipão, porque ele jogou com o Sedenir. Porque eu em 1973, eu cheguei nos Estados Eucaliptos, comecei a jogar nos infantos juvenis do Inter, e nós chamávamos a baba de banguzinho, que era o time que jogava de branco, bangu branco com vermelho.
que era o time carioca, time titular. Que nós chamávamos de Banguzinho. E o Cedenir jogava nos juniores do Inter. Eu imagino que isso aí tenha sido uma história levada pelo Cedenir para o Caxias que o Filipão adotou. Até porque o Bangu não tinha a ver com o Grêmio. Não, e outra coisa, naquela época o Bangu ainda não era tão... então assim, campeonato brasileiro, não era tão, não tinha desaparecido. Isso aí me chamou a atenção porque isso aí era uma coisa, digamos, por causa do vermelho e branco, a origem lembrando disso aí. Então o Bangu, falava que era meu pai, o meu hoje, pai, tu é titular do time? Não, hoje eu estou no Banguzinho. E aí depois voltou isso aí. Lembrando para os mais jovens, Cedenir, grande figura. Cadê? Eu estou pelos 44 só. Quero 44 pontos e me chega esse ano. Tá 0-0. Lembrando que o Bangu, para os mais jovens, na década de 50, 60, antes até, 70 até, um pouquinho da década de 80, o Mauro Galvão, por exemplo, saiu do Inter e foi jogar no Bangu. Sim. E concentrava na toca do Gaston. O Bangu foi um grande time do Rio de Janeiro. Era o time do Romário, torcedor, grande time do Rio de Janeiro. Ontem eu ainda vi uma matéria sobre o craque de um brasileiro, foi o Marinho, ponta direita, aquele que já saiu do Atlético Mineiro. O Bangu perdeu em 85 o Campeonato Brasileiro para o Curitiba, lembra, Dona Andrade? Então decidiu o Campeonato Brasileiro, em 85. É verdade. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, a gente volta depois falando mais desta vitória do Inter, que estreou diante do Paysandu no Beira-Rio, e também voltamos ao vivo lá do Beira-Rio com mais informações com o repórter Pedro Oliveira. Estamos de volta com o nosso Dois Toques com os verdades da bola, Ribeiro Neto, Sérgio Vasquez e Larry Chaves. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, você faz também o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, e você confere aí os letters da sua mensagem, ficam passando para que você possa conferir. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 99 90. Também é importante que você compartilhe aí, né, no Facebook, nos seus grupos, pedindo que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, emissora genuinamente gaúcha, com assuntos só do nosso Rio Grande do Sul, produção totalmente local, e também aí vamos aí para completar 11 meses no próximo dia 2, é o início, né? Ainda estamos embalando a nossa RDC TV. Nossos Dois Toques para a Baidolme. Na Baidolme você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, mas também tem lá automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente. Tem o site pessoal do interior, www.baidolme.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além, né, do site, tem as lojas aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e a loja da Avenida Ipiranga 5800. Também para Multissom. Tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, e aí sempre uma loja bem pertinho de você, em qualquer cidade, né, do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E essa vitória do Internacional que não ganha, hoje há quantos anos uma Copa do Brasil? A última, me ajuda aí, Ribeiro, me ajuda. Não lembro, são 40 de Campeonato Brasileiro, né, e são acho que 29 anos, né? Copa do Brasil 92, tá? 27, então. 28, 91. Internacional. Foi. Aquele foi o gol do Célio Silva de pênalti contra o Fluminense, né? 92. Pênalti roubado, né? Se tivesse VAR naquela época... Eu também gostaria que tivesse VAR em 94. Porque o Sérgio Alves, lá do Ceará, também se queixa até hoje. É verdade. Eu fui zagueiro. O Paulão, que veio do Atlético Mineiro, quando se viu o Sérgio Alves na cara do goleiro do Ceará, ele se jogou por cima dele, é pênalti também, né? Futebol tem então, isso. É impressionante que a imprensa do Rio Grande do Sul não fala isso. E lá no Ceará os caras falam isso a todo momento. Mas tem cornetinha também? Cornetinha também? Ele falou que não foi pênalti para o Inter na Copa do Brasil, eu estou falando que foi pênalti contra o Grêmio e o Ceará. Ele mesmo disse que chutou o chão, não foi eu. Não, tu falou que o pênalti meio assim, né? Não, mas é que lá é a mesma coisa. O jogo de volta do Paysandu, vão lembrar do cheque lá. Eu era do grupo de 1979, que vai fazendo 40 anos do título. Tricampeão brasileiro. Vai ter uma festa até de 40 anos. E é o seguinte... Quando se fala que o Inter faz 40 anos que não ganha um brasileiro... Só um pouquinho, que tu deu azar, né, Larry? Porra, tu era reserva do Marinho, do Figueiredo,
No Brasileiro de 79, quando começou o Brasileiro, um pouco antes de começar o Brasileiro, eu fiz uma cirurgia na patela. Mas aí os dois Mauro se afirmaram na zaga lá e fizeram Mauro Galvão. Era Mauro Galvão e Mauro Pastor, 79, é verdade. Fizeram um grande campeonato. Eles jogaram todo o campeonato. Eles não jogaram... Um deles saiu, acho que o Mauro Pastor saiu 10 minutos apenas. Os dois lá no Rio de Janeiro, E aqui foi o Jair e o Falcão. Mas esse momento internacional... Não, só para complementar sobre isso aí, os 40 anos do Inter, sempre que falam que o Inter vai fazer 40 anos que não ganha o Brasileiro, eu me lembro de 2005, né? Porque aí não tem força. Quando os nossos amigos reclamaram outro dia de um pênalti que aconteceu em São Paulo e que o VAR fez com que o árbitro voltasse atrás, eu me lembrei, mas é Corinthians, né? Como eles dizem lá, aqui é Corinthians, né? Campeão, não, tu pode, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. 40 anos faz, o Larry. Mas nos impediram de sermos campeões de 2005. Olha aqui, por isso que o nosso telespectador, o nosso internauta, eles fazem um programa junto, aí, ó. É o caso do João Feijó. Em 2006, se houvesse VAR, será que os gols do Nacional seriam anulados? Bom, aí nós vamos ver. Mas esse momento internacional, o Larry, dá para dizer que tá na gangorra, assim? Eu estou diante de um dirigente de futebol, um ex-dirigente, mas que pode voltar a ser porque é um gremista respeitável, né, Sérgio? Então, assim, eu acho que futebol se faz muito com convicção, né? Eu acho que uma das grandes coisas que o Inter, com o seu presidente, Marcelo Medeiros, e o diretor, Roberto Melo, estão fazendo de correto, é a manutenção de um técnico. Eu acho que um trabalho se faz com um trabalho mais a longo prazo. E tu sabe, tu és atleta, sabe que se o presidente dá moral para o treinador, o jogador se acalma. Vamos lá, Serginho, o Larry Ribeiro, vamos voltar direto ao vivo lá no estádio Beira-Rio, com o repórter Pedro Oliveira, que está acompanhando a entrevista do Roberto Melo, que é o vice-presidente de futebol do Inter. Teria, quem sabe, pelo menos umas 3 vitórias no campeonato, né? A gente poderia, quem sabe, ter brigado até o final, mas não foi possível. E esse ano aí ele está desempenhando um futebol que a gente sabe que ele tem. Se alguém não acreditava, quando a gente trouxe, não era aqui dentro. Aqui dentro a gente sempre acreditou muito. Tinha certeza e convicção que ele ia nos ajudar muito. Talvez surpreenda um pouquinho, assim, tão rápido, né, ele conseguir jogar e ter essa sequência. Eu particularmente, tinha um pouco de preocupação se ele ia conseguir ter essa sequência assim, de jogos, porque são muitos jogos, não dá tempo quase de treinar, de se recuperar. Mas ele está mostrando aí que, além de um grande jogador, é um grande atleta, um grande profissional. Nesse tempo que ficou parado aí, se preparou, né, para voltar a jogar futebol. E realmente, eu acho que é um dos maiores centroavantes aí que apareceu aí nos últimos tempos aqui no Internacional. Pensando como eliminatória, Melo, o resultado de hoje ele dá um conforto para o jogo da volta, né? Não um conforto total, mas dá pelo menos uma tranquilidade para o Inter defender fora de casa. Esse é o momento que vocês começam a projetar um pouco mais o Campeonato Brasileiro, já que o Inter vem numa posição muito boa. E aproveitar o momento talvez seja fundamental antes da Copa América para projetar aí sim no segundo semestre, quem sabe, brigar mais uma vez pelo título? Como eu falei, é uma vantagem, uma boa vantagem, né? Hoje, ainda mais sem ter o gol qualificado, né? É uma vantagem melhor ainda, mas, como eu disse, não é uma vantagem definitiva, porque a gente tem que ir lá e fazer um bom jogo, né? Não tomar gols, procurar não tomar gols, para ter um jogo tranquilo, né? E trazer a classificação para as quartas, né? Na bagagem. Então, essa é a vantagem que a gente tem, uma vantagem boa, mas não é uma grande vantagem. E com relação ao Campeonato Brasileiro, a gente vai jogo a jogo, temos um jogo, né, dificílimo agora no fim de semana contra o Santos, a viagem até Belém, o jogo contra o segundo jogo da Copa do Brasil, depois no fim de semana já um jogo aqui contra o Avaí, então são 3 jogos aí na sequência. Difíceis, que a gente tem que se preparar, descansar, concentrar para fazer grandes jogos. A gente vai pensar agora no Brasileiro, dificílimo, né, jogar lá na Vila, principalmente, né, com o time do Santos. É um grande time, tem um grande treinador, mas eu acho que a gente está num momento que a gente pode enfrentar aí qualquer equipe, fazer um jogo aí de
de igual para igual com qualquer equipe. Eu acho que a gente pode tranquilamente, assim como a gente foi lá a primeira vez em 2014, né, e buscou a primeira vitória lá na Vila, a gente pode ir, já foi de novo, acho que em 2015, se não me engano. Eu acho que a gente pode repetir de novo e trazer uma vitória de lá. E aí voltar a pensar no Paysandu e nesses últimos jogos aí que faltam do Brasileiro, realmente tentar até a parada estar ali entre os primeiros, né, para que a gente possa, na retomada do Campeonato Brasileiro, realmente poder brigar até o final do campeonato. É para isso que a gente vai se preparar aí também nessa parada. Você citou 2014 a vitória lá, né, Melo? Na Vila é um lugar muito difícil de se jogar e de se vencer, né? São poucas equipes que conseguem ganhar do Santos lá. Aliás, o Inter tem mostrado de novo, né, nessa temporada, a grande força que é o Beira-Rio, né? O Inter voltou a mandar em casa, dificilmente perde pontos, foi assim também na campanha do ano passado. Está faltando agora só para dar aquele salto, né? Digamos assim, isso que você citou, relembrando 2014, que é ganhar. E eu estou usando o Santos como exemplo, que é o próximo jogo, mas começar a vencer jogos fora de casa para que essa consolidação demonstrada em casa, né, ela resulte realmente numa briga pelo título, já que a gente sabe que é necessário somar pontos lá fora também. Não, realmente, se a gente quiser brigar pelo título, a gente, né, tem que vencer fora. O ano passado, depois de um começo ali difícil que a gente teve, a gente fez uma boa campanha também fora de casa. Foi isso que nos fez também brigar até algum certo momento pelo campeonato. O Beira-Rio sempre é muito forte, foi assim o ano passado. Me lembro que lá em 2014 também foi, e quase sempre foi, né? O Beira-Rio, nossa torcida muito forte. Aliás, gostaria de agradecer, né, o nosso torcedor num dia horroroso, né? Choveu o dia todo e tinha 15 mil pessoas, 15 mil colorados aqui no Beira-Rio. Então, isso mostra o momento da equipe, também a confiança que o nosso torcedor está tendo de vir ao Beira-Rio, num dia que nem hoje, e torcer pelo nosso time. Então, agradecer ao torcedor, realmente. Eu acho que essa liga aí, nessa de time e torcida, Beira-Rio, vai fazer muita diferença aí em todos os campeonatos. E, voltando ao que a gente estava falando, realmente a gente tem que ganhar fora de casa. Se a gente quiser, principalmente no Campeonato Brasileiro, a gente tem que buscar essas vitórias. Eu estava dizendo que ano passado, no primeiro turno, a gente conseguiu, acho que 4, 5 vitórias fora de casa, que nos botou lá em cima da tabela. E já no segundo turno a gente não conseguiu. A gente venceu, acho que só o Bahia no primeiro jogo fora de casa e depois não conseguiu vencer mais. Então, realmente, a gente tem que tentar manter um padrão de jogo, né, fora de casa também, assim como a gente joga aqui no Beira-Rio, para tentar, não é sempre que a gente vai conseguir, mas a gente tem que buscar vitórias importantes, que é isso que faz a diferença aí no campeonato. Melo, a situação do Camilo, que o contrato está para encerrar, qual é a situação em relação a uma possível renovação, qual o futuro desse atleta no Inter? Tanto o Camilo, eu já vou responder, talvez vão perguntar do Jonathan também, no outro jogo me perguntaram. A gente vai falar sobre esses jogadores, ou conversar com eles, ou encaminhar alguma situação apenas ali depois da parada, né? Eles têm contrato ainda até o final de junho, e no final, ali quando parar o campeonato, a gente vai definir a situação desses atletas. Ô Melo, a gente sabe que você não fala sobre andamento de negociações, mas chegou alguma oferta pelo Iago e o Inter acabou recusando, ou ainda apenas sondagens pelo garoto? Não, o Iago chega já há um bom tempo, muitas sondagens, né? E realmente chegaram propostas, né, pelo Iago, e propostas que ainda a gente entende que pelo momento que a gente vive, pelo momento que o Iago vive, o jogador que agora foi convocado e que no meu modo de entender e de enxergar, ele vem evoluindo a cada jogo, né, se sentindo mais confiante, tendo tranquilidade, porque a parte física dele é absurda, né? E hoje o futebol mundial se contrata muito baseado em números, né? Hoje qualquer executivo ao redor do mundo, ele hoje contrata mais olhando números, estatísticas, né, do que vendo vídeos que nem antigamente. Então essa é a coletiva do Melo, falando sobre jogo, sobre o Inter no Campeonato Brasileiro, e essa negociação do Iago também. Questão financeira, né?
O oferecimento de 6 mil euros, o Inter quer 10. Bom, falando em dinheiro, você lembra do banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, como esse está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em construir, reformar sua casa? Então é lá na Ferragem Lampião. Você tem tudo em material de construção que você possa imaginar. Olha, e também uma grande variedade de lâmpadas, refletores e luminárias LED. São mais de 30 mil itens que você encontra na Ferragem Lampião e são 30 anos no mercado, já diz o que é. Tem televenda, teleentregas, tá aí os fones na tela para você, 51, código área, 3340-0899, o WhatsApp 51, código de área, 991-801-62. Fica aqui em Porto Alegre, na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com a Assis Brasil. Preste atenção no slogan da Lampião, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que você possa imaginar e que você possa não imaginar encontrar nas outras, lá você tem. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Ribeiro Neto, Sérgio Vasquez e Larry Chave. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET. Para o mundo, vamos através de todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, o nosso site, o YouTube, o Face, né? Tudo aí você tem a nossa RDC TV para o mundo. Nosso Dois Toques para a Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village, né? www.village.com.br, está na tela para você aí. Ou liga 51, código de área, né, 3341-2211. E aí você se torna um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência. O patrocinador oficial é o Pilar São José. São José aí que na Série C tem no próximo sábado, depois de amanhã, um jogo entre gaúchos, né? Juventude. Pena que é no mesmo horário do jogo do Grêmio, né? Pois é. Eu falei que o Juventude. Até queria ir assistir, mas digo, olha... No Passo da Areia, Juventude, São José e Juventude, válido pela Série C. Olha, nossos Dois Toques também para ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, bem-estar, autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. O Ribeiro, que é um homem sempre preocupado aí, né, com a estética, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, para tirar aquelas gordurinhas laterais, e também que é a micropigmentação capilar para acabar com essa calvície capilar aí, para dar um retoque, né? Para deixar você bonitaço. Então, tá aí os telefones aí, Sérgio, 51, código de área, 4066-1909, ou o WhatsApp, para ter mais informações, 51, código de área também, 997-67-1909. As duas últimas dezenas são as mesmas iguais, tanto no convencional quanto no WhatsApp. O Inter briga por título, Larry? Campeonato Brasileiro, Libertadores, pelo que vem apresentando também Copa do Brasil? Ele iniciou o campeonato como um dos aspirantes ao título. É lógico que com essa disparada aí do Palmeiras, todos já veem o Palmeiras como um franco favorito ao campeonato, até por toda essa questão de elenco, que é o que as outras equipes gostariam de ter. Mas eu acho que o Inter, em relação ao ano passado, é uma equipe bem mais consistente. E esse trabalho que eu me referi antes, a manutenção do técnico, de manter uma equipe e acrescentar alguns jogadores de uma maneira pontual, assim como foi o caso de um grande jogador que realmente correspondeu e hoje, novamente, fazendo mais 2 gols, eu acho que ele deu uma encorpada no time do Inter, o time do Inter fica bem mais consistente com um centroavante que realmente... faz gols e eu acho que ele favorece aos outros jogadores uma melhor performance. E o Grêmio o Internacional tem 2 clássicos aí no final de semana, a gente vai tratar disso amanhã, já vai projetar, o Internacional com o Santos fora de casa, e foi o que o Melo, vice-futebol, falou, né, que tinha a necessidade também, para ser campeão precisa vencer fora de casa. O Inter tem um aproveitamento, tem sido um aproveitamento espetacular dentro de casa. E o Grêmio tem esse jogo aí com o Atlético, que é... Tu quer mandar um abraço, é isso? Até para te provar que tu sabe, né? Mas é bom quando no interior estão assistindo o doutor Guilherme Pereira, está lá, o advogado está lá em Uruguaiana assistindo
E mandar um grande abraço também para o meu outro advogado, que você tem que fazer uma média, o meu amigo Fernando Zanella, né? Seu homem está Grande sempre Fernando Zanella. Fernando, sempre me recebendo lá com a Kika, lá cada jogo do Grêmio que a gente vai assistir lá. Maravilha. E quando você tem que secar o Internacional, ele mora perto ali do Beira-Rio, a gente fica olhando lá de cima. Olha lá, deixa eu fazer referência, tu mandar um abraço aqui o pessoal na audiência, o Paulo Matos, né, que está lá em Santa Catarina, o Márcio Abreu, ex-médico do Internacional, grande Márcio Abreu, o Elvio Pires também está na nossa audiência. Não, sabe o Elvio, sabe que é o chefe da segurança da Copa América? Danielzinho Oliveira, tá forte. Bambambam, Danielzinho Oliveira, Pedro Matos, Fabiano. O Elvio tá forte. João Carlos dos Santos. Homero Cavaleiro, professor Homero Cavaleiro, grande, encontrei essa semana aí no shopping, grande abraço. Professor Homero Cavaleiro tem que vir aqui, combinei com ele para nos falar, sabe muito de futebol. Vamos lá aqui pelo nosso WhatsApp também. Olha, vou escolher uma para ti aqui, Ribeiro. Vamos lá. Olha aqui, ó. Cadu, o Ribeiro está muito bonito, mas a gravata está torta. Beleza de programa. Abraço do Elf. Tá feito aqui, ó. Tá bom? Muito obrigado, meu bruxo. O Inter briga por títulos? Não. Ou... Não? Não. O Campeonato Brasileiro acabou. Já é o Palmeiras o campeão. Agora, as Copas estão todas em aberto. Copa do Brasil, Libertadores, pode dar qualquer coisa. É impressionante aqui que as pessoas ficam fazendo um programa paralelo também aqui na nossa live, né? Então, um fica respondendo para o outro. Mas sempre mesmo seja um time que, teoricamente, é inferior, mas iniciar uma competição, né, Larry? Tu como ex-jogador, com vitória sempre é importante e fundamental, né? Eu acho que esse resultado de hoje foi muito importante. Mas com referência ainda ao Campeonato Brasileiro, que tu me perguntou antes, a referência que a gente tem, assim, em tantos pontos disputados, o Palmeiras conseguiu tirar uma diferença muito grande. Então, o que se imagina é que, continuando, tirou, mas é em 15 pontos, né? Então, é muita coisa. Então, Acabou. É difícil. Não pegam mais. Principalmente pelo é reconhecido como um elenco. Eu não acho que o Palmeiras seja um time muito diferente dos outros, não. Eu acho que eles têm vários bons jogadores. O Filipão tem bons jogadores, tem um grande técnico. Agora, Filipão tornou o Palmeiras mudou, tá? Olha lá, Filipão. O Filipão mudou o Palmeiras em relação ao ano passado, tá? O Filipão, ele conseguiu reinventar o Palmeiras num futebol menos bonito, mais prático e, como o Filipão gosta, com aproveitamento. Pragmático. Vamos tirar uma febre aí, porque é bem provável que na próxima etapa da Copa do Brasil o Grêmio enfrente o Palmeiras. Não, né? Libertadores. Na projeção, exatamente, no Libertadores. Isso vai ser uma maneira de... E o Internacional na projeção, de ver esse embate aí, porque aí Copa vai do Brasil pegar é sorteio. Copa do Brasil é sorteio. Copa do Brasil é sorteio. Exatamente. Olha aqui, mais algum pessoal na audiência. Larry Júnior, lá em Nova York, sempre na nossa audiência, grande Larryzinho. Marcos Herma, tá de olho aí, ô Marco. O Serginho não foi um dos cornetinhas, viu? Larry Júnior. Um grande abraço pro Marcos. O Ribeiro chamaram de cornetinha, viu, Marcos? Marcos? Um abraço também pro Larry, que temos um grupo que a gente está sempre corneteando no futebol. Ontem teve um encontro dos ex-atletas de futebol de salão. Ele estava ausente, né? Que ele faria parte. Larry é bom, né? Grande Larry. Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quinta, né? Não esquecendo, terça, quarta e quinta é os domingos, tem as promoções do Barranquinho. Aí você escolhe, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda espetacular na Avenida Ceará 370. Agora vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para um teatro, vai para o jogo, para onde você quiser. Não quer saber de estacionamento, aí a Teletaxi está aí, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é importante, que é fundamental, é a segurança, quem ele leva e quem ele traz. Se você viu pela metade, não viu todo o nosso 2 Toques, você tem a oportunidade de rever depois a 1h da madrugada. Na sequência, vem o Cruzando as Conversas com a apresentação de Guilherme Macalossi, sempre com assuntos extremamente relevantes. O assunto de hoje é transporte público na região metropolitana de Porto Alegre.
credibilidade. Dá credibilidade. Eu acho que tem Eu não vídeo sei gravado. se os homens de gravata dão muita credibilidade, não. Eu vou direto pra minha cama, cara. Eu tô morrendo. Credibilidade você continua aqui assistindo a programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã, viu, Serginho Larry e Ribeiro? Voltamos amanhã a partir das 21 horas. A todos vocês, um excelente final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.